aqui no canal. Hoje eu preparei uma palavra especial para falar em seu coração e ela fica no livro de Efésios, no seu capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim, vamos ler junto? Diz assim: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é uma palavra aqui poderosa e ela fala muito em nossos corações. Por quê? Aqui mostra que nós temos que nos revestir na armadura de Cristo, e aqui mostra que a nossa guerra não é contra pessoas, não é contra o que acontece no nosso dia a dia, não é contra as situações que acontecem. A nossa guerra é contra potestades, espírito maligno. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, Paulo mostra que nossa guerra não é contra nada daqui da terra. Nossa guerra não é contra seres humanos, nossa guerra não são contra as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nossa guerra são contra as forças malignas. E aqui mostra que nós temos que estar revestidos na armadura de Deus. E como que você se reveste da armadura de Deus? Você orando, você se consagrando, você buscando a presença do Senhor. Aí que Deus vai abençoando a sua vida. Aí que Deus vai fazendo com você o caminho, o propósito dele. Você precisa entender que a nossa guerra não é contra as pessoas. Por exemplo, vai ter pessoas sim que o inimigo vai usar elas para poder vir te atingir. Vai ter pessoas que o inimigo vai usar elas para poder tirar a sua paz. Mas não são as pessoas que estão fazendo isso, é o inimigo que está colocando coisa na cabeça delas. É o inimigo que usa as situações para tirar a sua paz. Às vezes você pensa assim, se eu me livrar dessa pessoa, se eu sair de perto dela, vai acabar a perturbação. Não, às vezes o inimigo vai lá, arruma uma pessoa para te trazer mais perturbação, arruma uma pessoa às vezes 10 vezes, 15 vezes pior. Isso mostra que a nossa guerra não é contra aquilo que você tem que fazer, tem que se revestir na presença do Senhor. Basta ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E o que a Bíblia diz? Conheceis a verdade vos libertará. A Bíblia é a palavra do Senhor. Você orando, você buscando, você lendo a palavra do Senhor, ninguém vai poder te enganar. E você vai sendo revestido. Quanto mais você orar, você orando, você jejuando, Deus vai te protegendo. Por quê? O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então você precisa entender que a nossa guerra não são contra as pessoas. Nossa guerra não é o que acontece no nosso dia a dia. E aqui em Efésios, Paulo deixou bem claro isso. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, com a couraça da justiça, um capacete. Isso mostra que o Senhor, Ele blinda. A única forma de nos proteger é nós estando na presença do Senhor, é nós nos consagrando, nós buscamos a sua presença. Para você ter ideia, a Bíblia diz que o inimigo ele fica rodando o tempo todo ao nosso redor. Então, Deus conhece a gente, Deus sabe tudo que a gente faz, mas o inimigo também sabe. O inimigo sabe seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você acha que o inimigo vai te atingir aonde? Nos seus pontos fortes? Não, o inimigo ele vai tentar te atingir nos seus pontos fracos, aonde você tem fraqueza, aonde ele sabe que você pode vacilar, onde você acha que o inimigo ele vai querer atacar. Você acha que ele vai querer atacar as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão fazendo as coisas que desagradam a Deus? Não, porque essas pessoas já estão se afastando de Deus. Ele vai querer atacar onde? A igreja. Ele vai querer atacar os servos do Senhor. Então por isso que você tem que se fortalecer, porque quando você está buscando a presença do Senhor, que você começa a dar brecha, por isso que a própria Bíblia fala, não dê brecha, fechar a brecha do inimigo, porque o inimigo ele tenta estar nas brechas. Por exemplo, você é da igreja, aí você está indo, aí do nada você começa a fazer coisas que desagradam o Senhor. Aí que o inimigo vai entrando. Satanás ele trabalha assim, ele trabalha com as brechas que as pessoas vão dando. Então por isso que a Bíblia fala que nós devemos fechar em brecha, nós devemos fechar as portas e ficar atentos a esse lado do inimigo. Mas eu, ser humano, eu não tenho poder, você não tem poder, mas nós só temos poder através do sangue de Jesus. Então você orando, você se consagrando, você se colocando em retidão na presença do Senhor, o Senhor vai poder transformar a sua vida, o Senhor vai poder agir. Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o que acontece? Aquele que habita, você tem habitado, você tem estado na presença do Senhor. Então, meu irmão, um conselho que eu te deixo, guarde isso no fundo do seu coração. Busque cada vez mais a presença do Senhor. Procure habitar na casa do Senhor. Às vezes você pode pensar, mas eu sou muito falho, já tive vários pecados, já fiz várias coisas erradas. Mas se você se arrepender de coração e você pedir perdão ao Senhor, Ele vai restaurar a sua vida. Ele tem o poder de transformar. Então não deixe o inimigo colocar coisa na sua cabeça. Não se afaste cada vez mais do caminho do Senhor. Retome para a presença dEle e siga o seu caminho, que é o único jeito de você estar revestido e protegido pelo Senhor.